Gênesis capítulo 15, nós falamos no primeiro domingo, quando Abraão saiu da sua terra, da sua casa, da sua parentela, e foi para o lugar que Deus havia de mostrar. Domingo passado nós falamos que Abraão, por conta da crise que houve na terra onde ele estava, decidiu, sem consultar a Deus, sair do lugar onde Deus havia levado ele para ir para o Egito, e vimos quantas coisas que aconteceram por causa desse erro, mas vimos também que ele se arrependeu, e a prova de que ele se arrependeu foi que ele voltou para o mesmo lugar, de onde ele não devia ter saído, para voltar à prática do que ele havia deixado, levantar o altar e contar com Deus, amém? Porém, mais tarde, no capítulo 15, depois de ele ter vencido os reis que levaram o seu sobrinho, depois daquela vitória extraordinária que ele teve, está escrito assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Ora, se Deus disse para Abraão: não temas, é porque Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, sabia que havia um medo em Abraão, uma inquietação em Abraão. Por isso Deus disse o quê? Não temas, eu sou o teu grandíssimo galardão. Em outras palavras, eu sei o que está a se passar consigo, eu sei o que você está sentindo, mas Abraão, não temas, eu sou a sua recompensa. Diante dessas palavras, versículo 2, Abraão resolveu abrir o seu coração e disse: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos? Guarde bem essas palavras. Ele disse: pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Nessas palavras, Abraão revelou o que estava dentro dele, a inquietude, a impaciência, a aflição que havia dentro dele, quando ele disse: Senhor, eu ando sem filhos. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu ando sem paz, eu ando sem alegria, eu ando sem vontade de viver, eu ando impaciente, eu ando chateado, eu ando nervoso. Abraão disse: eu ando sem filhos. Ele demonstrou que havia um vazio dentro dele, pela falta daquilo que ele mais queria, que era um filho. Embora Deus tivesse dito: eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa. Mas Abraão, ele foi sincero dizer para Deus: Senhor, o que eu mais quero ainda não aconteceu. E essa inquietude de Abraão, esse sentimento, olhem para mim por favor, esse sentimento de vazio que havia dentro de Abraão, fez com que Abraão ficasse vulnerável, porque quando você está nesse estado de impaciência, quando você está inquieto por alguma coisa que ainda não aconteceu, ou que não está acontecendo como você espera que aconteça, você fica vulnerável, ou seja, você está numa situação onde você pode cometer determinados erros, tomar determinadas atitudes erradas, que vão tornar a situação ainda pior. Porque quando Deus disse para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandiosíssimo galardão, Deus estava querendo evitar que Abraão sentisse o que ele estava sentindo, porque Deus sabia do erro que ele iria cometer a seguir, e nós vamos falar. Deus sabia que aquela sugestão diabólica iria surgir, e estava de alguma certa forma dando oportunidade para Abraão evitar aquele erro. Só que infelizmente ele não evitou, ele continuou inquieto, ele continuou impaciente, ele continuou com aquele vazio por não acontecer o que ele tanto queria, e então acabou dando ouvidos à sugestão do diabo. No capítulo seguinte, 16, no versículo 1, está escrito assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome
era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Então, 10 anos depois dele ter saído da casa do seu pai, da sua terra, da sua parentela, ele tinha já visto alguns sinais, porque ele já estava rico, Deus já havia livrado ele lá no Egito, Deus havia livrado a esposa dele do faraó, Deus já tinha dado a ele aquela vitória sobre os reis que haviam sequestrado o seu sobrinho. Abraão não podia dizer que Deus nunca tinha feito nada na vida dele, mas não tinha feito o que ele queria, que era um filho. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu não posso dizer que Deus nunca fez nada na minha vida, Ele já me curou, Ele me abençoou, as portas se abriram, Ele me transformou, mas olha, o que eu mais quero ainda não aconteceu. E a pessoa fica inquieta por aquilo que ainda não aconteceu, fica impaciente por aquilo que ainda não aconteceu, ao invés de confiar em quem? Em Deus. Então, o que aconteceu com Abraão? Para a gente poder entender, olhe para mim por favor, para a gente poder entender por que ele cometeu esse erro, nós temos que nos colocar no lugar dele. Aprenda essa regra. Quando você quiser entender uma pessoa, coloque-se no lugar dela, tente procurar entender o porquê que ela agiu assim. Então, vamos nos colocar no lugar de Abraão. Ele já estava agora com uma idade avançada. Se ele saiu da terra com 75, 10 anos já se passava, ele tinha quanto? 85 anos. Já tinha conquistado uma riqueza, mas não tinha herdeiro para aquela riqueza. A esposa também já estava avançada, já tinha acabado o costume das mulheres, como está escrito, ou seja, ela já tinha entrado na menopausa. Se ela mais jovem já era difícil ter filho, imagine agora. Então ele estava como? Inquieto, e essa inquietação estava aumentando. Por sua vez, a esposa dele se sentia culpada, porque quem era estéril não era Abraão, era ela que era estéril. Então ela viu o marido inquieto, e o que ela fazia? Ficava inquieta. Ela viu o marido aflito por não ter filhos, a tristeza do marido por não gerar filhos, e ela se sentia culpada. Então, por amor ao seu marido, por uma questão de desencargo daquela cobrança que ela sentia, ela abriu mão, porque qual é a mulher que tem prazer em colocar uma outra pessoa no braço do seu marido? Para ela não foi fácil fazer isso, mas ela pensou: para ver o meu marido feliz, eu vou fazer esse absurdo, esse erro, que para a cultura daquela época não era errado, diga-se de passagem. Moralmente falando, naquela altura, era normal, inclusive essas mulheres que eram dadas aos homens para ter filhos, eram chamadas de concubinas, era normal. Jacó, por exemplo, teve 2 concubinas, então era algo, moralmente falando, normal, mas não era a vontade de quem? De Deus. Por isso, nem tudo o que para as pessoas hoje é normal, significa que seja de acordo com a vontade de quem? De Deus. Então, o que ela fez? Ela cedeu a sua serva para o marido. O marido, vamos agora pensar como Abraão. Imagine ele, querendo muito ter o filho, vendo também a sua esposa triste por não poder dar filhos e se sentindo culpada, vendo que aquilo que a esposa estava sugerindo era algo que muitos faziam. Ao invés dele consultar a Deus, ao invés dele dizer assim: Deus, olha, minha esposa disse isso, o que o Senhor me diz? Deus certamente iria dizer para ele o quê? Não. Mas ele não consultou a Deus. Ele cometeu o mesmo erro do domingo passado, de fazer uma coisa, de tomar uma atitude sem colocar isso na balança da vontade de Deus. Sem aquele hábito que eu já disse para você. Vai fazer alguma coisa? Pergunte a si mesmo:
Isso é da vontade de Deus? Isso está de acordo com a palavra de Deus? É isso que Deus, Ele quer que eu faça? Abraão não fez isso, não passou por essa peneira, então por isso ele cedeu à vontade da esposa. Amém? E o que aconteceu? Vamos ler, versículo 4. Ele possuiu Agar e ela concebeu, engravidou. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bom é aos teus olhos. E o que ela fez? E afligiu a Sarai, e ela, a Agar, a escrava, fugiu da sua face. Olha o inferno que aconteceu. A serva egípcia ficou grávida, e depois começou um ciúme. A serva, vendo aquele ciúme e perseguição por parte de Sara, começou a menosprezar ela. As duas começaram a se desentenderem. Aí ela ficou chateada com Abraão, que não tomava partido. Sabe aquela pessoa que diz assim: você não me defende, você não me apoia. Por isso ela chegou em Abraão: olha, você tem que fazer alguma coisa. E o que Abraão fez? A serva é sua, a ideia foi sua, problema seu. Olha o inferno que aconteceu. Todos perderam. Sara perdeu o respeito. Agar perdeu a paz, porque começou a ser perseguida e ainda perdeu a casa, porque foi expulsa. Aliás, não foi expulsa, ela que fugiu. E lá no deserto, depois, Deus enviou um anjo para mandar ela: volta, porque Deus é misericordioso. E Abraão que perdeu o quê? A paciência, a paz dentro de sua casa. Mas o que Abraão mais perdeu não foi só isso, não. Houve uma outra coisa muito pior que Abraão perdeu, e que é o que eu queria falar com você. No capítulo 16, aí no versículo 15, depois que a empregada voltou para casa, está escrito que Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que Agar tivera de Ismael. Só que a título de conhecimento, isso só serve a título de conhecimento, esse Ismael foi quem gerou a nação árabe. Hoje, os árabes, né? Os árabes são descendentes de Ismael. Isaac, que mais tarde veio a nascer de Sara, foi de onde nasceram os judeus. E você vai ver aqui depois na sua casa, nos versículos 12 e 13, que Deus fala que por causa daquele erro, haveria disputa entre ambos os filhos de Abraão, os filhos de Ismael e os filhos de Isaac. E como hoje a gente vê, os árabes e os judeus, não há maneira de se entenderem há séculos e séculos, e nunca vai acontecer, porque isso tem um fundo espiritual em tudo isso, mas isso é assunto para outra ocasião. Mas o que aconteceu? Agar teve um filho, se chamou Ismael, e era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Você pode reparar que no versículo 16, a Bíblia fala que quando isso aconteceu, Abraão tinha 86 anos. E do versículo 16 até o versículo seguinte, capítulo 17, versículo 1, passaram-se 13 anos. Como você pode ver, que sendo Abraão da idade de 99 anos, Deus lhe apareceu novamente. Ou seja, durante 13 anos, entre um versículo e o outro, há um vazio, uma ausência da presença de Deus na vida de Abraão por quantos anos? 13 anos. Por ele ter ouvido a voz de Sara,
ao invés de dar ouvido à voz de Deus. Pois no capítulo 15, Deus começa dizendo para Abraão: Abraão, eu sou o teu grandiosíssimo galardão. Mas como é que termina o capítulo 15? Abraão dando ouvidos à voz de Sara para atender o que o seu coração queria, e não obedecendo a Deus, dizendo a Deus, ou colocando Deus acima daquele desejo que ele tinha de ter um filho. Então, o que é que você faz quando você fala com uma pessoa e ela não te ouve? Imagine você tem um amigo, uma amiga, ou um parente, alguém que você está sempre falando, fulano isso, fulano aquilo, fulano isso, fulano aquilo. Você fala, ele não ouve. Você fala, ele não ouve. Você fala, ele não ouve. O que é que você vai fazer? Continuar falando? É perda de tempo. Se você fala e ela não ouve, a tendência natural é você não falar mais. E o que aconteceu com Abraão? Deus venha falando para ele no longo daqueles 10 anos: eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandiosíssimo galardão, eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Deus chegou ao ponto de mandar ele olhar para os céus, contar as estrelas e dizer: Abraão, você está me pedindo um filho? Eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Em outras palavras, tenha o quê? Tenha paciência, confia. Mas o que Abraão fez? Fez do jeito dele, quis dar uma mãozinha, quis ter o seu herdeiro a qualquer custo, mesmo contrariando a vontade de Deus. E quando você quer casar, quando você quer conquistar, quando você quer ser rico, quando você quer as coisas, mesmo que isso custe desobedecer a Deus, a tendência é haver um silêncio, um afastamento, um esfriamento, porque Deus não consegue falar com você, porque Deus não consegue que você ouça a voz dele. Então a tendência é acontecer esse distanciamento, esse vazio. Nós começamos lendo Abraão dizendo: eu ando sem filhos. Agora ele tinha filho, mas não tinha a presença de Deus. Agora ele não podia dizer: eu ando sem filhos, mas agora Deus não estava mais andando com ele, como andou nos primeiros 10 anos. E aí, nesse espaço de 13 anos, embora não está escrito, mas a gente, conhecendo a história de Abraão, e sabendo que ele errava, mas tinha a característica de reconhecer o seu erro, e estar pronto para se consertar, nesses 13 anos, com certeza, Abraão sentiu a falta daquele Deus que era tão presente na vida dele. Porque se você for ler do capítulo 12 até o capítulo 16, você vai ver Deus aparecendo para Abraão em várias ocasiões, falando com ele em várias ocasiões. Durante 10 anos, a presença de Deus foi uma constante na vida de Abraão, e de repente 13 anos sem Deus falar uma sequer palavra. Como é que você acha que Abraão se sentiu? Ele com certeza deve ter pensado muito, durante muito tempo: por que eu fiz isso? Porque eu ouvi a voz da minha esposa ao invés de ouvir a voz de Deus. Olha só, eu ganhei um herdeiro, mas perdi a herança maior, que era o meu Deus, o Deus que me escolheu lá em Ur dos Caldeus. E diante desse arrependimento, porque Deus conhece, Deus sabe quem verdadeiramente está arrependido, que no caso de Abraão não era um arrependimento por agora Deus não poder cumprir as promessas, não, era um arrependimento pela falta que a presença de Deus fazia para ele. Uma coisa é a pessoa, ela sentir falta de vir à igreja, ou de buscar a Deus por causa das bênçãos que Deus dava. A pessoa voltar para a igreja dizendo o seguinte: eu era tão abençoada quando ia para a igreja. Ela vai voltar, mas vai se afastar de novo, enquanto pensar assim. Porque o que atraiu ela de volta para a presença de Deus foi as bênçãos que Deus dava. Mas quando a pessoa diz assim: que falta faz aquela presença de Deus que eu tinha, aquela voz que falava comigo, aquela alegria que o Espírito Santo me trazia, aí sim, esse arrependimento é sincero, essa sede é verdadeira, e essa sede que Deus encontrou no coração de quem? De Abraão. E por isso,
13 anos depois, diante dessa sede, Deus apareceu para ele novamente, dando a ele mais uma chance. Mas dessa vez, para aquele que disse para Deus, eu ando sem filhos, agora Deus disse, anda na minha presença. Agora anda na minha presença e ser perfeito. Para você entender, essa palavra perfeito, no original hebraico, que foi escrito aqui o livro de Gênesis, não tem o mesmo significado que o nosso perfeito no português. Quando a gente fala perfeito, seja perfeito, significa não ter defeitos, não cometer erros. E com certeza não era isso que Deus estava dizendo para Abraão, porque senão Deus estaria pedindo uma coisa que Abraão jamais poderia fazer. E Deus não pede algo para nós que a gente não pode fazer. Quando Ele pede para a gente mudar alguma coisa, é porque a gente pode mudar. Você pediria ao seu filho uma coisa que você sabe que ele não pode fazer? Você pediria, você que tem empregados, você pediria ao seu empregado uma coisa que você sabe que ele não pode fazer? Ninguém faz uma coisa dessa. Deus não pede para a gente uma coisa que a gente não pode fazer. Esse perfeito, no original hebraico, significa inteiro, completo. O que Deus estava dizendo para Abraão é o seguinte: Abraão, eu não quero mais você pela metade. Eu não quero que você fique me dividindo entre a minha presença e a vontade de ter um filho. Abraão, agora, é como se Deus dissesse, em outras palavras, você já errou demais, agora eu quero você por inteiro, para que você seja o herói da fé, para que você seja o pai dessa grande nação, que eu tenho para fazer através de você, eu quero você por inteiro. E Deus fala isso para mim e para você. Ele quer fazer coisas extraordinárias na nossa vida, principalmente na vida espiritual. Mas Ele quer que a nossa vida na presença dEle seja por inteiro. Que essa entrega seja perfeita, seja íntegra, seja completa. E não pela metade, dividido. Entre você fazer a vontade dEle e fazer a vontade dos amigos. Entre fazer a sua vontade e fazer a vontade dEle. Entre ouvir a voz de Deus e ouvir a voz dos outros. Tem gente que chega na igreja todo domingo com um monte de dúvida na cabeça, porque ela passa a semana inteira ouvindo vídeos, ouvindo pessoas colocando malícia, dúvida, um monte de coisa. Então você tem que decidir, ou ouve essas vozes, ou ouve o que Deus está a dizer para você. Porque se você não for completo, se você não for perfeito no que diz respeito a inteiro na presença de Deus, não funciona. Então Deus disse para Abraão, chega Abraão, agora anda na minha presença e ser perfeito. E a gente pode ver, vamos ver, Abraão voltou a cometer alguns erros, como todos nós sempre iremos cometer, mas você vai ver uma diferença enorme entre o Abraão antes disso e o Abraão após essa experiência. A maturidade espiritual, o nível de confiança em Deus que Abraão passou a ter a partir dali. E isso pode acontecer comigo e com você hoje. Nessa Santa Ceia que nós vamos servir, a Santa Ceia da aliança com Deus, você pode propor a Deus hoje esse compromisso de, a partir de hoje, não ficar dividido entre a voz do seu coração e a voz de Deus, entre a voz dos seus amigos e a voz de Deus. Você pode tomar essa decisão, meu Deus, eu não vou mais andar como Abraão, inquieto, eu ando sem isso, eu ando sem aquilo, eu ando sem aquilo outro, não, meu Deus, o Senhor é o meu grandiosíssimo galardão, e eu tenho certeza que tudo o que eu preciso o Senhor vai fazer, porque a minha vida é tua, o Senhor cuida daqueles que são teus, então eu não vou me preocupar, eu vou fazer a minha parte, vou trabalhar, vou fazer a corrente pelo meu ente querido, vou orar pela minha vida sentimental, se está doente vou fazer o meu tratamento médico, vou fazer minhas correntes da saúde, mas eu não vou andar agora preocupado, tenso, inquieto. Eu quero estar na tua presença, como Abraão, quero andar na tua presença, inteiro na tua presença, como essa Santa Ceia que representa a entrega perfeita de Jesus, a entrega total de Jesus. Ele não deu parte do seu corpo, Ele não deu parte do seu sangue, Ele se entregou por inteiro. Ele quer também que hoje a gente faça o mesmo por Ele. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.